O papo de hoje é sobre o sistema ofensivo do Flamengo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar sobre o sistema ofensivo do Flamengo, claro, o trabalho do Rogério Ceni. É verdade que é um recorte muito pequeno, são apenas 7 jogos, mas nós vamos olhar e analisar um pouco as estatísticas, de que forma o Flamengo tem armado seus gols, de onde saem as assistências, quais jogadores têm participado mais, quais têm participado menos, e tudo isso a gente vai ver um pouquinho com as ilustrações que eu vou colocar aqui para vocês. Pessoal, aqueles pedidos rápidos e protocolares, like e inscrição. Conto com a força de vocês. Para início de conversa, vamos para alguns números. Como eu falei, o recorte ainda é pequeno, são apenas 7 jogos do Rogério Ceni à frente do Flamengo, marcou 8 gols, o que dá ao Flamengo uma média de 1,14. É ainda óbvio que é uma média ainda abaixo do que a gente pode imaginar desse time do Flamengo. Seguindo com alguns números, o Flamengo já finalizou 112 vezes, o que dá uma média mais ou menos de 16 finalizações por jogo. Mas este número é aquelas finalizações que vai fora do estádio, é qualquer finalização, então até um número um pouco que maqueia, um pouco eu não gosto de ficar muito preso a esse número, porque senão a gente acaba se equivocando um pouco na análise, porque é qualquer tipo de finalização. Este já é mais interessante. São 38 chutes a gol, que dá uma média ao Flamengo de 5 chutes por partida. Essa média pode aumentar, mas se nós estudarmos que a cada 16 finalizações que o Flamengo dá a meta, 5 ele acerta, é praticamente 1/3. Então o Flamengo precisaria de 3 chutes para acertar 1 na meta do adversário. Agora vamos falar dos gols. Eu dividi o campo em 18 pedaços, em 18 zonas. Aqui a gente tem 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E coincidentemente, ou não, isso que a gente tem que analisar e estudar, o Flamengo marcou todos os seus 8 gols na zona 17, que é neste período dentro da grande área. E além das ações de finalização em gol, que a gente vê representado por essas bolinhas de futebol, o X são as assistências. E falando das assistências, o Flamengo tem 4 mais pelo lado esquerdo, tem 2 trabalhando mais pelo lado direito, no último terço, uma na zona 14 e uma lá atrás ainda no campo defensivo, que foi um passe em profundidade do Thiago Maia para o Bruno Henrique. Mas o que a gente pode observar é que as principais ações do Flamengo são dentro da área, na finalização, na zona 17 e na zona 16 com os passes. Aqui é sobre alguns dados e a gente destrinchando as assistências. Então são 4 pelo lado esquerdo, 50%, uma, como eu falei, na zona 14, calculando 12,5%, uma é do Arrascaeta, inclusive, cruzando para o Bruno Henrique na segunda trave, contra o Coritiba, e a outra é do Isla, também contra o Coritiba, para o Arrascaeta. Então, na mesma partida, foi quando o Flamengo conseguiu 2 assistências nesse setor, e contra o Atlético Goianiense foi um passe em profundidade do Thiago Maia lá no campo defensivo do Flamengo, o que também dá ao Flamengo uma assistência, totalizando, claro, 12,5%. Totaliza ao Flamengo o quê? 50% das suas assistências são pelo lado esquerdo, no último terço, 100% dos seus gols dentro da área. E quando a gente imagina e leva para o campo essa formação dessa estrutura tática do Flamengo com o Rogério Ceni, trabalhando num 4-2-2-2, muitas das vezes com uma variação num 4-2-4, a gente vai até observar com números individuais dos jogadores, que é um Bruno Henrique que cai pelo lado esquerdo, que aqui também trabalha o Arrascaeta, um Arrascaeta que agora também trabalha pelo lado esquerdo, e tem como corredor central também o Bruno Henrique quando utiliza e o Gabigol. Já o lado direito, onde tem o Everton Ribeiro e sobretudo o Isla, que era uma das principais armas do Flamengo, ele que tem uma assistência. Pelo lado direito, o Flamengo já está enfraquecido nessa organização ofensiva. Então vai se notabilizando um time que vai armando a sua assistência pelo lado esquerdo e vai finalizando e vai marcando seus gols dentro da grande área. E quando a gente acaba individualizando esses números, a gente observa que tem alguns jogadores que têm maiores destaques. Um deles é o Bruno Henrique. É verdade também que ele tem mais jogos à frente com o Rogério Ceni, mas o Bruno Henrique já fez 2 gols e 2 assistências, totalizando praticamente 50% dentro das ações dos gols marcados do Flamengo. O Gabigol marcou 2 gols, apesar de ter feito apenas 3 jogos, e o Arrascaeta tem 1 gol e 1 assistência, todos na mesma partida que foi contra o Coritiba. Mas esses 3 jogadores é que hoje, nesse recorte de apenas 7 jogos do Rogério Ceni à frente do Flamengo, são os que têm melhores e maiores números de destaques na organização ofensiva. Ainda é um início de trabalho, mas é óbvio que o Rogério Ceni deve ajustar esse Flamengo. O Rogério Ceni chega ao Flamengo para ajustar e equilibrar o sistema defensivo, uma vez que o Domi sofria muitos gols, a média do Flamengo era cerca de 1,31 no Campeonato Brasileiro. Essa incumbência por tentar trazer esse equilíbrio no sistema defensivo pode ter acabado sendo um princípio compensatório e o Flamengo não consegue no sistema ofensivo ser tão brilhante quanto já foi nessa temporada. O Rogério Ceni ainda tem alguns números muito pobres, monta o Flamengo na organização ofensiva diferente, o que trata, o que mostra, acaba comprovando com alguns números que essa organização, sobretudo na formação tática desse 4-2-2-2, acabou mudando
e o Flamengo está tendo que se readaptar, está tendo que se readequar a esse novo sistema ofensivo. E um ponto curioso que também a gente tem que saber interpretar é que dos 8 gols marcados do Flamengo, 4 são oriundos de transição ofensiva. Então a gente até observa que dessa forma de se pensar, de se organizar, em alguns determinados jogos, o Flamengo ter marcado 50% dos seus gols em transição ofensiva tem a incumbência do Bruno Henrique. Então acaba sendo uma peça-chave, porque é um jogador de muita aceleração, de muita velocidade, mas também faz os seus gols. Talvez isso justifique os números do Bruno Henrique. Encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a vocês a companhia. Até um próximo, um forte abraço a todos e tchau, tchau.